Constitucionalista de 1932 é um dos assuntos mais estudados da história do Brasil. Eu considero e estimo que, junto com a Guerra do Paraguai, maior conflito sul-americano de todo o século XIX e maior guerra em que o Brasil se envolveu diretamente, descontando tanto a Primeira Guerra Mundial quanto a Segunda Guerra Mundial, excetuando-se a Guerra do Paraguai, a Revolução Constitucionalista de 1932 talvez seja o assunto da história brasileira que mais tenha rendido obras, que mais tenha produzido livros. Boa parte dessas obras são relatos feitos por pessoas que estiveram diretamente ligadas com o conflito, como ex-combatentes, ex-voluntários, jornalistas que acompanharam a guerra relativamente de perto e pessoas do cenário político que estiveram de algum modo ou outro envolvidos com os tormentosos meses de 1932, onde a Revolução Constitucionalista se deu. Então, hoje, eu quero tratar nesse vídeo um pouquinho sobre a Revolução Constitucionalista de uma forma geral. E depois eu vou apresentar alguns livros que servem como bibliografia de subsídios para que nós possamos fazer essa discussão sobre 1932. Primeiramente, nós temos que fazer um recuo no tempo e compreender o que era a política brasileira desde o ano de 1889, desde a proclamação da República. Então, o Império Brasileiro estava chegando no momento onde as elites que davam suporte a ele não mais o suportaram. Junto a isso, havia um crescimento paulatino das ideias republicanas entre essa mesma elite, sobretudo em São Paulo. Então, no fim do Império, nós temos aí o surgimento do Partido Republicano, que vai fazer com que a esperança das classes falantes sobre a monarquia vá pouco a pouco se tornando mais rara. Até chegar o momento em que, em 1889, precisamente no dia 15 de novembro, Deodoro da Fonseca, Marechal Deodoro da Fonseca, vai dar um golpe de Estado sobre a monarquia e proclamará a República. A República no Brasil, portanto, foi de autoria dos militares. Historiadores importantes relatam que a população recebeu essa notícia dias depois, não ao mesmo momento, até porque aquilo era algo bastante difícil, dadas as condições de comunicação que existiam na época e também em relação às cidades brasileiras, que eram pequenas, tinham pequena população. Então, diante disso, a população das cidades brasileiras só depois foram, aos poucos, tomando conhecimento de que o regime político do país havia se alterado, e a monarquia havia caído, e a república sido instaurada. Como disse, quem vai tomar a dianteira nesse processo de instauração da república no Brasil serão os militares. Então nós temos aí alguns grupos ideológicos que vão ter um peso aí na proclamação da República, no processo de instauração da República, mais propriamente dito. Então nós temos aí essas linhas ideológicas republicanas que vão estar aí em um relativo choque. As duas principais linhas republicanas e que vão estar presentes neste momento serão as seguintes: os positivistas e os liberais. Os positivistas tinham muita força no estado do Rio Grande do Sul e também dentre a Marinha e o Exército Brasileiro. Naquela época não existia aeronáutica. A aeronáutica é uma criação posterior, bem posterior. Então, dentre as Forças Armadas Brasileiras, existia um apelo muito forte ao positivismo,
E também, no estado do Rio Grande do Sul, as elites políticas daquele estado eram adeptas dessa teoria política criada pelo pensador francês Auguste Comte. Auguste Comte é o pai da sociologia, da ciência sociológica. Em São Paulo, os nossos republicanos tinham uma vocação e uma formação essencialmente liberal. Nós temos aí o liberalismo muito forte em São Paulo. São Paulo é o berço no Brasil de uma espécie, de um tipo, de um modo, de um estilo de liberalismo conservador, um liberalismo relativamente progressista. E então, durante aí esse período da Primeira República, os dois grupos ideológicos mais fortes entre os grupos políticos que comandam o país serão, pela ordem, os positivistas, ligados aos militares e ao estado do Rio Grande do Sul, e os liberais, com um foco principal no estado de São Paulo. Durante a Primeira República, nós vamos ter aí um predomínio de alguns estados sobre os demais. Então, muito tem se discutido aí, a historiografia tem falado nos últimos tempos, a historiografia até mesmo mais renovada do Brasil tem falado em uma interpretação diferente desse período histórico. Por quê? Nós sempre nos referimos a esse período da Primeira República como a República Velha ou República do Café com Leite. E hoje, o nome mais correto que nós devemos dar para esse período é Primeira República. Então, por que não República do Café com Leite, que é o nome mais famoso que se dá a esse período aí, que vai de 1889, com a proclamação da República, até o ano de 1930, quando o Getúlio Vargas dá o golpe. Porque o termo correto, mais correto para essa época, é Primeira República e não República Velha ou República do Café com Leite. O termo, a expressão República do Café com Leite, faz referência a uma interpretação da política daquela época que dava conta da seguinte ideia, de que São Paulo, maior produtor de café, e Minas Gerais, o maior produtor de leite, tinham de fato um domínio total sobre os rumos da política brasileira daquela época. Essa ideia, como os historiadores mais modernos vêm mostrar, é uma ideia totalmente equivocada. São Paulo e Minas Gerais, de fato, eram os dois estados que tinham o maior peso nas decisões do Poder Executivo. Mas, para eleger o presidente da República, eles necessitavam do apoio de outros estados também muito importantes e que tinham um peso importante político dentro da federação. Casos da Bahia, do Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Então, esses estados, juntos a São Paulo e Minas Gerais, vão ser os estados mais relevantes da política durante a Primeira República. Portanto, falar em República Velha ou em República do Café com Leite é um erro. É um erro muito comum, que até hoje se comete, está escrito na maior parte dos livros didáticos aí do 9º ano e também do 3º ano do ensino médio. E pouco a pouco nós temos que combater essa expressão, nós temos que parar de usá-la e adotar a expressão Primeira República, que é a mais correta e é a mais neutra em relação a esse período. Por que é importante falar disso tudo? Por que é importante fazer esse retrospecto para poder entender a Revolução de 1932? Boa parte das acusações que aqueles que desprezam o legado da Revolução fazem contra nós, boa parte das acusações que eles dirigem sobre nós, é de que a Revolução Constitucionalista de 1932 nada teria sido senão o levante das elites cafeicultoras de São Paulo para manter o seu projeto político de dominação sobre o Brasil.
Então, se nós não compreendermos o que foi de fato a Primeira República, nós não teremos elementos para poder repelir estas falsas acusações que os brasileiros fazem sobre nós. Então é importante compreender, é importante entender e é importante conhecer bem este período da Primeira República. Então, seguindo essa linha, nós temos que entender outros aspectos e outros fenômenos que estão presentes aí nesse período histórico que nós estamos estudando, que é a Primeira República. Na Primeira República, a economia do Brasil, até meados da segunda metade da década de 10, era uma economia essencialmente agrária. A partir do momento em que estoura lá na Europa a Primeira Guerra Mundial, o Brasil se vê forçado, em grande parte, a iniciar um processo mais acelerado de industrialização. E onde é que essa industrialização vai ocorrer, sobretudo? Vai ser no estado de São Paulo. Então, outra acusação que os nossos inimigos fazem sobre nós é que São Paulo não teria o poder econômico, a pujança econômica que tem hoje, se não fosse a industrialização feita aqui por obra de Getúlio Vargas. Esta é uma mentira histórica feita sobre São Paulo. A industrialização brasileira tem início justamente aí na segunda metade da década de 10, na época em que na Europa está rolando a Primeira Guerra Mundial. E por que a industrialização no Brasil vai acontecer sobretudo em São Paulo? Porque para você ter um processo de industrialização desenvolvido, você precisa ter acumulação primitiva de capitais. Esse é um conceito muito utilizado, inclusive pelos historiadores e pensadores marxistas, aqueles que têm o mínimo de seriedade, que conhecem o conjunto de conceitos mais tradicionais do marxismo. Eles conhecem esse conceito de acumulação primitiva de capitais. Esses polemistas de internet, esses jornalistas de formação medíocre, que têm aí os seus blogs nos principais meios de comunicação, eles são esquerdistas vulgares, mas não entendem nada de marxismo, não estudaram, não leram as obras clássicas do pensamento de esquerda. Leram esses estudos pós-modernistas, este mimimi todo que hoje é tão comum aí na internet, que nós estamos cansados de sofrer. Então, como eu estava dizendo, para você ter industrialização, você precisa ter acumulação primitiva de capital. E qual era o estado cuja elite tinha meios, recursos econômicos, portanto, tinha acumulado capital para poder investir em industrialização no Brasil naquela época? Quais eram os estados que tinham um cacife econômico para poder fazer esse processo de industrialização ocorrer em ritmo acelerado? Era só o estado de São Paulo. Então, os cafeicultores paulistas, que tinham ganhado bastante dinheiro desde a época do Império com a produção de café, esses cafeicultores então vão diversificar os seus investimentos. E parte do dinheiro que era obtido com a agricultura, eles vão investir na indústria. Então São Paulo vai iniciar um processo forte de industrialização aí no final da década de 10, começo dos anos 20, justamente porque aqui havia dinheiro. E havia dinheiro porque os cafeicultores paulistas tinham acumulado esses recursos. Então, a industrialização paulista ela não acontece pelas mãos do ditador Getúlio Vargas. É evidente que depois, na época do Estado Novo, e mais posteriormente, nos anos 40 e 50, vai haver uma intensificação desse processo de industrialização e São Paulo vai se beneficiar disso. Mas São Paulo é, até hoje, o estado mais industrializado, graças à riqueza que São Paulo conseguiu construir por si só, apesar
do Brasil boicotar São Paulo desde sempre. Então, dito isto, falado aí um pouco sobre a economia do Brasil na Primeira República, já falei um pouco da política, né? Ainda outro aspecto que deve ser ressaltado na parte política é em relação ao revezamento que existia em quem seria o presidente da República. Então, como eu já disse, não existia uma República do café com leite, isto é um conceito já abandonado pelos historiadores. Existiu, nesse período, sim, uma importância maior de São Paulo e Minas, tinha uma hegemonia, que significa um controle, mas não tinha um domínio, não tinha dominação sobre os rumos da política brasileira. Mas, de fato, havia, como eu já disse, um predomínio mineiro e um predomínio paulista. E havia um acordo, um certo acordo de cavalheiros entre as elites políticas de São Paulo e as elites políticas mineiras, junto, como eu falei, com as elites de outros estados importantes e relevantes daquela época, para indicar quem seria o candidato à presidência da República. E, chegado aí o ano de 1930, vai acontecer um racha nesse acordo que existia, vai acabar o acordo que existia entre São Paulo e Minas Gerais, esse acordo de cavalheiros. Por quê? Porque em 1929 ocorreu a quebra da Bolsa de Valores em Nova York e o mundo, entrando em crise, parou de comprar café do Brasil no ritmo que comprava até então, o que fez com que a economia brasileira entrasse numa grave crise. E o que os paulistas alegavam diante dessa situação de crise econômica internacional? Nós precisamos ter na presidência, diziam os paulistas, alguém que seja ligado ao mundo do café, alguém que tenha um trânsito maior com os produtores de café. Portanto, esta pessoa que deveria assumir o governo do Brasil após o término da presidência de Washington Luiz, carioca, nascido no Rio de Janeiro, na verdade fluminense, né? Carioca quem nasce na cidade do Rio. Washington Luiz, paulista de Macaé, como diz o ditado, nascido no estado do Rio de Janeiro, mas fez carreira política em São Paulo, era o presidente do Brasil até aquela época, apoiado por São Paulo, sobretudo, com força política maior aqui em São Paulo. Quando o seu mandato acabasse, os paulistas alegavam que era necessário ter novamente um paulista no comando da política brasileira. Coisa que os mineiros não aceitaram. Não aceitaram e é evidente, foi uma mesquinharia da parte de Minas Gerais. Os mineiros não entendiam de plantação de café como os paulistas entendiam naquela época. Quem entendia de fato dos negócios cafeeiros eram os paulistas. Então os mineiros, não aceitando, não tendo visão para compreender esta situação em que o Brasil e o mundo passavam naquela época diante da crise econômica provocada pela quebra da Bolsa de Valores em 1929, vão quebrar esse acordo e vão se mancomunar com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, um político tradicional do estado do Rio Grande do Sul, vindo de uma família muito tradicional da política gaúcha. Vargas, ele vai ser candidato a presidente pelo Partido Aliança Liberal, que é um partido que vai reunir grupos de elite dissidentes, como, por exemplo, aqui em São Paulo. O partido político mais importante de São Paulo qual era? Era o PRP, Partido Republicano Paulista. O PRP era o partido tradicional da elite política de São Paulo. Mas, aí nos anos 20, uma fração de pessoas ligadas ao PRP vai se cindir dele, vai se separar dele e vai fundar um novo partido aqui em São Paulo. Vai ser o PD, Partido Democrático. E o Partido Democrático, essa cisão do PRP, vai apoiar Getúlio Vargas nas eleições de 30.
Em Minas Gerais inteiro, praticamente inteiro, vai apoiar a candidatura do gaúcho Getúlio Vargas também. Assim como boa parte dos políticos e das elites políticas do estado do Rio Grande do Sul, da qual Vargas, em parte, era ligado, também irá apoiá-lo. Não a totalidade das elites políticas gaúchas, mas uma parte considerável dos gaúchos e das elites daquele estado vão apoiar a candidatura de Vargas naquele ano. O resultado, contudo, não atendeu aos interesses dessa elite dissidente e de Getúlio Vargas. Vargas, que é uma figura extremamente nociva da história, um tirano, um ditador, um caudilho, Vargas vai perder a eleição para o paulista Júlio Prestes de Albuquerque, nascido na grande cidade de Itapetininga, uma das cidades mais bonitas que eu tenho o prazer de conhecer. Prestes vai ganhar a eleição, mas Getúlio, com o apoio de parte das classes políticas dirigentes desses estados que eu citei anteriormente, sobretudo Minas e Rio Grande do Sul, e além desse apoio dessas elites políticas, Vargas vai ter um apoio muito importante, vai ter o apoio de parte dos militares do Exército Brasileiro. Que parte é essa? Os tenentes. Então, para quem nunca ouviu falar, nós tivemos aí várias revoluções e rebeliões, na verdade, né? Rebeliões provocadas, feitas por tenentes na década de 20, né? A primeira delas aconteceu em 1922, no Rio de Janeiro, famoso levante dos 18 do Forte de Copacabana, onde alguns militares saíram ali em direção, marchando na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, para tomar o forte, foram alvejados por bala, foram atacados por tropas leais ao governo e foram mortos. Se não me falha a memória, apenas 2 daqueles que fizeram esse levante conseguiram escapar com vida. A outra revolução tenentista, essa já um pouco mais diferente, e já uma revolução mais de fato, foi a Revolução de 1924, né? A Revolução do Isidoro, como muitos chamam. Essa revolução, ao contrário da primeira de 1922, ocorreu no estado de São Paulo, sobretudo, e foi muito mais bem planejada, teve a aderência de setores muito mais numerosos das forças militares, também teve um apoio maior da população. Então a Revolução de 1924 era uma revolução que tinha o ideário tenentista. E o que era o ideário dos tenentes que vai provocar essas revoltas aí nos anos 20 e depois vai estar também presente em parte do discurso de Vargas. O que os tenentes pensavam e por que tem tanta importância compreender o que eles pensavam também. Então, assim, os tenentes, eles, na maior parte aí dos anos 20, eles não vão ser socialistas. Nós podemos classificá-los como liberais progressistas, burgueses progressistas. Por que essas revoltas aconteciam justamente com tenentes, com cabos, com soldados, com militares de baixas patentes, com praças, sobretudo, e também com os tenentes que fazem parte, né, da mais baixa patente de oficiais que temos nas forças militares do Brasil. Porque eram pessoas advindas das classes sociais mais baixas, pessoas mais pobres, e no caso dos tenentes, especificamente da carreira dos tenentes, eram pessoas vindas das classes médias baixas urbanas, das cidades. Portanto, pessoas que tinham um pensamento que buscava o quê? Alguma ilustração maior, um pouco mais de estudo, uma ascensão social. Então os tenentes tinham esse tipo de mentalidade, uma mentalidade fortemente pequeno-burguesa.
não eram generais, em grande parte, que vieram a participar dessas tenentadas, como ficaram conhecidas, não foram coronéis, capitães, foram poucos, né? Principais aí, nós temos o principal, na verdade, o general Isidoro Dias Lopes, um dos grandes generais da história militar do Brasil. Muito bem, então esses tenentes que vão fazer o levante do 18 do Forte em Copacabana, 1922, a Revolução Paulista de 24, e depois também a Coluna Prestes, essa aí depois que ela vai terminar, a Coluna Prestes, o Luiz Carlos Prestes, tenente, não confundir, na verdade capitão Luiz Carlos Prestes, não confundir com o Júlio Prestes, não tem nada a ver, só o sobrenome que é o mesmo. Então vocês têm essas 3 rebeliões tenentistas, elas vão servir depois como elementos, vão agregar elementos para a campanha de Vargas. Então o que os tenentes vão defender? Uma reforma educacional no Brasil, ou seja, uma universalização do ensino público gratuito e obrigatório. Então isso fazia parte do programa dos tenentes, é algo que o Getúlio Vargas vai incorporar no seu programa. Os tenentes também defendiam a implantação de uma legislação eleitoral que fosse capaz de colocar freio às fraudes que existiam nas eleições aí durante a Primeira República. É outro elemento que Vargas vai incorporar ao seu programa. Os tenentes defendiam também uma moralização do serviço público, uma moralização nas formas de ingresso às carreiras do serviço público. Outra coisa que também Vargas vai acabar aderindo. Então vejam, nas eleições de 1930, Getúlio Vargas, Aliança Liberal, apoiado pelos tenentes, apoiado sobretudo também pela elite política de Minas. Do outro lado, Júlio Prestes, paulista, fazendeiro, figura ligada às elites mais tradicionais de São Paulo, ligado mais ao café. Nessa eleição de 1930, Vargas perde a eleição, quem ganha é Júlio Prestes. Júlio Prestes ganha a eleição, mas não leva a presidência, porque em outubro de 1930, Vargas vai dar um golpe militar com apoio de parte significativa dos militares, vai marchar desde o Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro e vai tomar o poder de Washington Luiz. E aí é que a coisa começa a ficar interessante, já para trazer um pouquinho mais para perto do assunto principal que eu me propus a falar no começo dessa aula, que é a Revolução de 32. Então vejam, Vargas vai assumir o poder em 30, parte da população vai apoiar isso, outra não apoia desde o princípio. Mesmo entre as elites, parte das elites, aquelas que já apoiavam Vargas, continuarão apoiando ele por mais um pouco de tempo. Vão apoiá-lo nesse golpe que ele dá em outubro de 1930. Então Vargas assume o poder no governo provisório, aí, como é chamado essa primeira fase da era Vargas, que vai de outubro de 30 até o ano de 1934. Então Vargas, nesse período aí, vai governar por base de decretos, os famosos decretos-lei. Vargas, ele rasga totalmente a Constituição que vigia até aquele momento, que era a Constituição de 1891. A Constituição de 1891 foi a Constituição mais liberal no sentido político que o Brasil já teve ao longo de sua história. Então, ela previa, em relação à forma de Estado, que o Brasil era uma federação de estilo mais próximo dos Estados Unidos, ou seja, os Estados-membros que compunham o Brasil
tinham ampla autonomia. No caso aqui de São Paulo, o Estado de São Paulo legalmente, segundo a sua própria Constituição, também do ano de 1891, era um Estado que era federado e soberano, autônomo e soberano dentro do Brasil. Ou seja, o que, tecnicamente falando, à luz dos princípios da ciência política, talvez pudesse ser classificado como uma confederação. Então o Brasil aí, de modo geral, de modo grosseiro, até o golpe de 1930, foi um país que teve uma política bastante liberal, uma política muito favorável ao direito dos estados, uma política muito descentralizadora. E que Vargas, evidentemente, por ser uma pessoa que tinha uma formação diferente, não era um liberal de estilo paulista, tampouco era um positivista de tradição gaúcha plena. Ele também não era um positivista ideológico, Vargas. Vargas era um aproveitador, um canalha, um miserável. E todo o seu governo foi baseado não em ideologias, mas foi baseado sempre em oportunidades que ele encontrou para se manter no governo, para se manter no poder. Então Vargas, quando assumiu o poder em 30, por exemplo, ele vai incorporar aquelas demandas que eram ofertadas pelos tenentes. Logo, é um programa político, ideológico, claramente liberal. Passado o tempo, depois que passa a Revolução de 32, que ele é obrigado a fazer uma nova Constituição, que é proclamada em 34, ele assume um governo constitucional em 34. Nesse período aí, ele se mantém ainda como um liberal. Ideologicamente falando também, de uma maneira assim bastante generalizada. Que, como eu já falei, Vargas não acreditava em ideologia nenhuma. Em 37, Vargas vai dar um alto golpe, vai dar um golpe de Estado nele mesmo e vai implantar o Estado Novo. Então, quando ele faz isso, ideologicamente ele altera. Então, ele já vinha dando demonstrações disso. Então, ele vai abandonar o verniz liberal que ele tinha desde a época dos tenentes e vai assumir pouco a pouco um claro perfil de fascista. Então Vargas, aí nesse período do Estado Novo, ele vai defender uma centralização ainda maior, uma hipercentralização do Estado, uma hipercentralização do poder nas mãos dele, uma abominação total das culturas regionais e locais em favor de uma cultura supostamente nacional criada pelo governo naquele momento. Vargas vai dar uma ênfase maior nas forças militares, vai ter uma aliança econômica, sobretudo com a Alemanha de Hitler, muito forte nesse período. Ou seja, Vargas vai assumir um caráter mais próximo, claro, evidentemente, para quem conhece, não é exatamente um fascista, mas um caráter mais de terceira via política. E quando acaba a Segunda Guerra Mundial, na verdade um pouquinho antes, quando acaba a Segunda Guerra Mundial e depois ele volta ao poder nos anos 50, aí Vargas ele assume um perfil ideológico mais de esquerda, populista, com um nacionalismo estatizante muito forte, com uma política internacional considerada independente, um clima de Guerra Fria tremendo que estava começando ali nos anos 50, que estava pegando fogo, e Vargas vem falar em política externa independente. É evidente que ele estava tentando encontrar meios de ter apoio político para poder permanecer no poder. Vargas não acreditava em ideologia nenhuma. A ideologia varguista é o poder pelo poder, é o poder por si só. Então Vargas não foi liberal, Vargas não foi fascista e Vargas também não foi socialista. Ele foi apenas um aproveitador político. Tá claro isso? Então, na primeira fase aí da era Vargas, o governo provisório, que vai de 30 até 34, pouco a pouco ele vai criando rusgas e fazendo ataques a São Paulo. Então, algumas coisas que vão fazer com que São Paulo se mobilize muito
para a Revolução de 32. São elementos que vão levar à eclosão da Revolução. Então, primeiro, Vargas se recusa a nomear um interventor civil e paulista para São Paulo. Então, nós pegarmos aí todos os governantes que Vargas vai nomear para governarem as unidades federativas do Brasil naquela época, todos eram pessoas daqueles estados e normalmente civis. Exceção feita a São Paulo. São Paulo foi o único estado em que Vargas não colocou um civil e sequer era paulista. Então, Vargas vai colocar o cidadão chamado João Alberto. O João Alberto, ele era um emboaba, ele era um tenente bastante radical e vai passar a governar São Paulo. Os paulistas, evidentemente, não aceitam essa situação. O João Alberto, nome completo João Alberto Lins de Barros, ele era pernambucano, nasceu ali no final do século XIX e morreu no Rio de Janeiro já décadas depois, até mesmo depois da morte de Vargas em 55. E o João Alberto foi justamente interventor em São Paulo, um tenente radical, foi interventor em São Paulo entre novembro de 1930, ou seja, pouco tempo depois de Vargas ter tomado o poder por meio do golpe em outubro. Ele vai assumir o poder, nomeado por Vargas, e vai ficar até 25 de julho de 1931. Então, nesse período, os paulistas, ele vai ter diversos atritos com a elite paulista e também vai ter vai criar atritos que vão diminuir muito a confiança que poderia existir por parte de alguns paulistas em Vargas e somente vai aumentar a tensão política que vai acabar levando à Revolução de 1932. Depois que ele sai do poder, o Vargas vai nomear um advogado paulista, Laudo de Camargo, para ser interventor aqui em São Paulo. Mas o Laudo de Camargo não vai ficar muito tempo, ele vai ficar só alguns meses durante o ano de 1931 e também vai acabar saindo. Por quê? Porque ele não conseguiu ter o apoio dos grupos políticos mais fortes do estado de São Paulo e também da população. Na sequência, quem vai assumir a interventoria do estado de São Paulo vai ser um outro carioca, agora um general, o Manuel Rabelo. O Manuel Rabelo, um general, um oficial militar do Exército Brasileiro, vai assumir a interventoria, o governo de São Paulo, entre novembro de 31 e 7 de março de 32. O Manuel Rabelo é o sujeito que vai governar São Paulo no período de maior tensão preparatória que vai anteceder a eclosão da Revolução. Por quê? Porque logo na sequência, quem é que vai assumir aí em março de 32? O Pedro de Toledo. Esse sim é uma figura que tinha amplo apoio da população paulista, que tinha um amplo apoio também das elites político-econômicas do nosso estado, e vai ser o comandante de São Paulo, comandante em chefe, primeiro interventor, e durante o período revolucionário, presidente da província do estado de São Paulo. Então, o Pedro de Toledo vai assumir aí depois que o Manuel Rabelo vai ser colocado para fora, graças a toda essa tensão política que acabava se instaurando no país naquele momento. Muito bem. Então aí nós já estamos nos encaminhando para o princípio da Revolução Constitucionalista propriamente dita. Então, o que foi a Revolução de 32? Qual é o seu verdadeiro perfil? Quais são as suas verdadeiras razões?
quais são os seus principais episódios e também quais são os seus principais nomes, os nomes que se tornaram mais destacados nesse conflito. Revolução Constitucionalista de 1932, ela tinha como objetivo muito claro derrubar o governo de Getúlio Vargas, tirar Getúlio Vargas do poder e fazer com que o Brasil retornasse aos moldes constitucionais que existiam no país até o golpe de 30. Então os paulistas queriam que o Brasil voltasse a ter como carta magna a Constituição de 1891. Ou pelo menos tivesse uma nova Constituição que fosse amparada no modelo dessa Constituição que eu já falei, que é a Constituição Republicana de 1891, a primeira Constituição Republicana da história do Brasil. Por que que os paulistas estavam tão fortemente amarrados a esta ideia da reconstitucionalização do país? Por uma questão muito simples, que é uma questão que é negligenciada pela maioria dos historiadores que vão tratar esse assunto da Revolução de 1932. A Constituição de 1891, ela dizia que São Paulo era autônomo e soberano. Então, quando os paulistas, em 1932, quando eles vão lutar por uma nova Constituição ou pela reconstitucionalização do país, mais corretamente dizendo, isso significa dizer que São Paulo quer voltar para quê? Para a sua autonomia. Para que serve uma Constituição? A Constituição não é apenas um pedaço de papel. Se ela não tiver permeada pelos valores presentes na mentalidade de um povo num determinado período, ela é apenas um papel vazio de sentido. Mas a Constituição de 1891 tinha um sentido muito claro para São Paulo, que era o sentido da sua autonomia política. Então os paulistas, em 1932, não vão fazer uma guerra para separar São Paulo do Brasil. Nós não podemos afirmar isso, embora existissem muitos separatistas durante a Revolução de 32. Existiam separatistas antes, existiram separatistas durante e existiram separatistas depois e existem até hoje. Nós somos separatistas. Então vejam só, a Revolução de 32, como eu disse, ela sim era uma revolução constitucionalista. Mas por que a Constituição? Porque Constituição era sinônimo de autonomia política e econômica para São Paulo. Isto é ponto-chave. Isto precisa ser compreendido bem na totalidade por aqueles que estão assistindo a esta aula. Então, a Revolução Constitucionalista não foi uma revolução separatista, mas com toda certeza, amparado em diversas fontes, amparados nos fatos históricos, eu posso afirmar, a Revolução de 1932 foi uma revolução autonomista. Bom, outro ponto importante que deve ser destacado em relação à Revolução de 32. Ela só se iniciou, falando aí das tratativas políticas que aconteciam nos bastidores, ela só se iniciou naquele momento porque outros estados tinham feito um acordo com São Paulo previamente para poder iniciar essa guerra. Não era apenas São Paulo que estava descontente com o getulismo, não era apenas São Paulo que estava cansado da ditadura de Vargas. Outros estados, elites de outros estados, também se encontravam fatigadas com aquela situação política, um governo que não seguia Constituição nenhuma, que governava com base em decretos-leis, que usava poderes arbitrários para nomear interventores, presidentes de estados, governadores, destituir governadores, prefeitos, fazer, enfim, tudo o que bem entendesse. Vargas era um ditador. Seu governo, naquele momento, era uma ditadura plenamente qualificada, de acordo com o pensamento político clássico. Vargas era um ditador, seu governo era uma ditadura, isso era incontestável.
Só Vargas que não admitia isso. Né? Embora também ele dissesse que, já antes da Revolução de 32, que tinha o objetivo de fazer uma nova Constituição para o país, mas sabe-se lá Deus que tipo de Constituição, que modelo de Constituição Vargas esperava fazer. Provavelmente uma Constituição autoritária que entregasse todo o poder para ele mesmo, Getúlio Vargas. Então, diante disso, o que vai acontecer? O Rio Grande do Sul, no primeiro momento, vai estar fechado com São Paulo para fazer a revolução. Então, a parte das elites gaúchas vão combinar com os paulistas para derrubar Vargas. O mesmo ocorre com parte das elites de Minas Gerais, que também estavam insatisfeitas com Vargas. Mas o que aconteceu, muitos de vocês já devem saber. Uma grande traição. Então, na hora que a guerra começou de fato, mineiros, em grande parte, maior parte, quase toda a política mineira, quase todos os principais nomes da política mineira traíram São Paulo. E no Rio Grande do Sul, a fração da elite, a parte da elite política que governava aquele estado, que tinha feito um acordo com São Paulo, vai trair São Paulo e vai se aliar ao governo de Vargas novamente contra os paulistas. De maneira que São Paulo ficou sozinho contra o Brasil. Esta é a grande realidade. Posteriormente, só a região sul do estado do Mato Grosso é que vai se juntar a São Paulo. Por que só esta região? Que durante o período ali vai ficar conhecido como estado de Maracaju, que hoje nada mais é do que o Mato Grosso do Sul, um povo que tem bastante semelhança com os paulistas, são sempre muito cordiais com São Paulo. Porque no Mato Grosso do Sul, quem estava no comando das tropas do Exército Brasileiro ali era um general totalmente fechado com os propósitos políticos de São Paulo, que foi o general Bertoldo Klinger. Então o general Klinger, ele vai separar aí a região sul do Mato Grosso, vai transformá-la em um estado beligerante não reconhecido como estado pelo Brasil, naquela altura do campeonato, vai fazer com que esse estado se junte a São Paulo. Então São Paulo e o que é hoje o Mato Grosso do Sul vão então praticamente sozinhos, claro, com pouquíssimos voluntários em outros estados, vão fazer uma revolta contra o Brasil, uma revolta sangrenta, que vai gerar aí algumas centenas de mortes para São Paulo e um número de baixas incertas do lado brasileiro. O governo brasileiro nunca declarou o número de baixas que ocorreram entre as tropas brasileiras. Então, vamos dar aí alguns dados sobre a Revolução de 1932. Então, primeira data, 9 de julho, dia do início da Revolução Constitucionalista. Quando é que a Revolução de 32 termina? Ela termina no dia 2 de outubro, quando é assinado um armistício. A Revolução de 32 vai mostrar aí uma grande força e um grande empenho de São Paulo. Então São Paulo vai ficar economicamente totalmente isolado do Brasil. São Paulo não pode manter comércio com nenhum país estrangeiro. Durante a guerra nós tentamos comprar aviões e também fuzis nos Estados Unidos, mas o governo de Vargas impediu com que esse negócio viesse a se concretizar. São Paulo, inclusive, pagou por fuzis que nunca recebeu dos Estados Unidos, porque os varguistas, o governo brasileiro, interceptou estas armas, se não me falha a memória, no Paraguai, na divisa brasileira com o Paraguai, impedindo que essas armas entrassem em São Paulo. Em 32, então, nós tivemos que fabricar aqui, se utilizar, portanto, das armas que tínhamos
né, das armas dos civis, das armas da força pública, que hoje é a Polícia Militar, também da Guarda Civil, que não tem nada a ver com as guardas civis metropolitanas de hoje, mas era a polícia ostensiva da época, sendo que a força pública tinha um caráter bastante militar mesmo, de força militar defensora da autonomia do Estado de São Paulo, que inclusive era a missão número 1 da força pública, e também das armas das forças militares federais presentes em São Paulo. Ou seja, o acesso ao número de armas em São Paulo foi muito pequeno, relativamente pequeno, não era satisfatório para poder atender a todos os requisitos e a todas as necessidades de um conflito das proporções e do tamanho que a Revolução de 1932 veio a tomar. Então, São Paulo vai ter que, por exemplo, fabricar armas, fabricar munições, empresas, indústrias que antes fabricavam alimentos, calçados, tecidos, artefatos para o lar, vão então se concentrar na fabricação de munições, uniformes para os voluntários, também em suprimentos para os soldados que estavam nas linhas de frente, né? Então tudo isso vai ser fruto do esforço paulista. Engenheiros de São Paulo, da Escola Politécnica, da Universidade de São Paulo, que depois viria a chamar Universidade de São Paulo, os engenheiros da Escola Politécnica vão se desdobrar para tentar criar armamentos, explosivos, carros de combate, como vários que nós conhecemos aí, como o mais famoso, o trem blindado, que é algo bastante inusitado, né? São Paulo vai ter um grande destaque nessa parte da engenharia militar durante a Revolução de 32. Como muitos já devem ter parado para pensar nisso daí, quando nós temos uma grande necessidade, uma guerra, quando nós temos um conflito acontecendo, o engenho humano ele cresce. E é diante dessas grandes necessidades em que a mente humana, o engenho humano, a criação humana se destaca. E em São Paulo não poderia ter sido diferente. Então, armas foram criadas, munições construídas, trens blindados foram feitos, carros de combate fabricados a partir de pequenos caminhões, de caminhonetes e também de automóveis. São Paulo se virou como pôde, fez um esforço heróico para poder vencer esta guerra. As famílias paulistas foram incentivadas a doar ouro para poder fazer com que as finanças de São Paulo estivessem minimamente equilibradas naquele momento. Então nós vamos ter aí a famosa campanha Ouro para o Bem de São Paulo, que vai ser uma campanha muito simbólica e que vai dar demonstrações da abnegação que o paulista tem diante de situações de grande sacrifício. Então, diante de uma situação de sacrifício patriótico e nacional, os paulistas abriram mão de suas riquezas em favor de um Estado, em favor do seu povo, em favor da sua nação. Pensadores honestos, da esquerda inclusive, como o Antônio Cândido, o Paulo César Pinheiro, que foi uma figura aí que ocupou um importante papel na Comissão da Verdade para investigar os crimes da ditadura militar durante os governos do PT, esses dois pensadores de esquerda, eles defendem que São Paulo, em 32, não se levantou em armas para defender os interesses de uma elite política de cafeicultores. Eles defendem a ideia de que 1932 foi de fato uma revolução, embora capitaneada, evidentemente, pelas elites políticas do nosso Estado,
mas uma revolução que conseguiu reunir e congregar todas as classes sociais presentes do nosso Estado. Então, operários, camponeses, profissionais liberais, professores médicos, advogados, cirurgiões dentistas, comerciantes, fazendeiros também, industriais, todos estavam reunidos, congregados, unidos em um só propósito, que era derrubar o governo de Vargas e fazer com que o Brasil voltasse a ter uma Constituição e que esta Constituição devolvesse a São Paulo a sua autonomia. Então, é totalmente aviltante afirmar que a Revolução de 32 foi um levante, uma guerra realizada, feita pelas elites, para manter os seus privilégios, para poder oprimir a população trabalhadora. Isto é uma mentira. Isto é uma mentira que qualquer estudioso honesto desse período histórico vai comprovar. E se você tem interesse também de saber isso daí, vá diretamente às fontes. Pegue os diversos livros de época, os diversos livros que contam relatos de pessoas que lutaram nas trincheiras em 32 e vá ver o que estas pessoas muitas vezes simples, advogados, médicos, professores, agricultores, camponeses, vão dizer sobre 32. Vá lá ver se essas pessoas que deram a sua vida, que lutaram pelo nosso povo, vá lá ver se elas dizem que 32 foi um golpe das elites. Vá lá ver se estas pessoas dizem que 32 foi um levante de políticos que queriam manter o seu poder, que queriam manter o seu domínio. Os relatos não falam nada disso. Muito pelo contrário. Só elogiam o grande esforço patriótico, o grande esforço cívico que todas as classes sociais, numa perfeita comunhão, fizeram em defesa do nosso povo e em defesa do nosso Estado. É evidente, e aí é uma interpretação minha, que não é exclusiva minha, mas de outros estudiosos também, que 1932 teve um desfecho diferente daquele que poderia ter tido. Como que eu posso afirmar isso? Agora sim, um exame de interpretação, um exame de história alternativa. Se São Paulo tivesse declarado independência do Brasil, oficialmente, formalmente, ou seja, se o presidente Pedro de Toledo, que já estava no comando do Estado, se ele tivesse declarado independência do Brasil e pedido reconhecimento de Estado beligerante para as principais potências militares daquela época, sejam as europeias, sejam os Estados Unidos, eu creio que São Paulo teria tido a sua independência reconhecida e, portanto, nós teríamos tido uma participação de forças militares estrangeiras na Revolução, o que teria mudado totalmente o jogo, a nosso favor, é verdade. Ou seja, nós poderíamos ter acesso praticamente ilimitado a armas, a munições, a suprimentos, carros de combate modernos, explosivos, tudo o que nos foi negado. Então, se São Paulo tivesse se separado, mesmo que o intuito, a intenção, não fosse permanecer separado do Brasil posteriormente, mesmo que não fosse esse o desejo das elites políticas daquela época, se São Paulo tivesse feito isso, depois poderia ter se reunido novamente ao Brasil, mas numa posição de Estado vencedor. E aí, claramente, a situação seria muito diferente. Nós não estaríamos nesse lamaçal que estamos até hoje. Pois bem, outra hipótese que eu levanto é que São Paulo
aliás, quando acaba a Revolução em 32, boa parte da população de São Paulo não queria entregar armas, não queria se render. O general Euclides Figueiredo não queria se render. Ele não queria assinar o armistício de Cruzeiro, não queria assinar a rendição e não queria que São Paulo se entregasse. Né? Tem até o famoso lema que esteve presente em diversos cartazes famosos espalhados pelas cidades paulistas durante a Revolução, que dizia a seguinte frase: sustentai o fogo, que a vitória é nossa. Ou seja, os paulistas poderiam ter suportado um pouco mais de tempo, o que faria com que as tropas federais tivessem que ter um desgaste muito maior. É verdade que nós também teríamos um desgaste maior, tanto econômico como em vidas, o que é lamentável, mas faz parte da guerra. Então, existiu de fato isso, agora que eu disse, isso existiu, foi presente. Então, boa parte dos voluntários não queriam se render. Quem se rendeu mesmo foram os militares do Exército Brasileiro em São Paulo, que se entregaram, e boa parte da força pública. Mas os voluntários civis, a maioria não quis se render. Algumas curiosidades do que aconteceu durante a Revolução. Quem eram os 3 principais nomes do Comando Militar Paulista? O primeiro deles era o general Isidoro Dias Lopes. O general Isidoro era um homem que tinha larga experiência em combate, participou de conflitos durante toda a Primeira República, o mais importante, talvez do ponto de vista militar, tenha sido a revolta de 1924, só que o general Isidoro Dias Lopes já estava bastante idoso, bastante vetusto, e, portanto, ele não vai praticamente para a linha de frente. Ele vai ficar na retaguarda junto com os governantes aqui em São Paulo. O segundo nome mais importante dos comandantes militares paulistas foi o general Júlio Marcondes Salgado. O general Júlio Marcondes Salgado, contudo, morreu no teste de um morteiro no aeroporto de Congonhas, aqui em Santo Amaro. Então, durante a Revolução, o Júlio Marcondes Salgado vai testar um morteiro, e esse morteiro vai explodir, e ele vai morrer dentro do aeroporto de Congonhas. Portanto, o terceiro nome que vai ter importância militarmente na Revolução vai ser o general Euclides Figueiredo. O general Euclides Figueiredo, à altura do campeonato ali, ele era coronel apenas, ele vai comandar as tropas da Força Pública durante a Revolução. Grande nome da história de São Paulo. Não nasceu em São Paulo, mas era um paulista de espírito, pois estava totalmente coadunado com os mais altos princípios defendidos por São Paulo. Outra curiosidade interessante que eu coloco, como eu já citei anteriormente, várias empresas paulistas, várias indústrias paulistas, durante a guerra, vão se ver obrigadas a paralisar as suas linhas normais de produção para poder se concentrar no esforço de guerra. E o maior grupo empresarial de São Paulo naquela época eram as Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, IRFM. E existem diversos relatos que tudo aquilo que os Matarazzos produziram para o esforço de guerra tinha uma qualidade baixíssima. Então nós temos aí, por exemplo, relatos que apontam que as munições, as balas feitas pelos Matarazzo, em vez de ter pólvora dentro delas, tinha farinha de trigo, o que fazia com que, evidentemente, elas não tivessem efeito explosivo nenhum, gerando grandes prejuízos para os soldados paulistas na linha de frente.
Outros relatos, como alguns camaradas já sabem, dão a entender que os capacetes fabricados pelos Matarazzo tinham uma qualidade bastante inferior àqueles outros capacetes que já eram de soldados da força pública, que tinham ou o modelo inglês ou o modelo francês. Os dois modelos de capacete que nós tivemos em 32, o modelo mais achatado, um pouquinho mais longo, é o modelo francês, enquanto que o modelo mais alto é o modelo inglês de capacete. Então, durante a Revolução, nós vamos ter dois modelos de capacetes utilizados pelas tropas paulistas, né? Então, os Matarazzo aí, eles têm diversas acusações sobre si de terem fraudado o esforço de guerra durante a Revolução de 1932. Nós temos 6 heróis muito importantes, 6 jovens muito importantes e que acabaram se tornando símbolos da luta de São Paulo. Os 4 que formam a sigla MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Junto deles, o Alvarenga. E também junto a estes 5 primeiros que eu falei, que morreram aqui em São Paulo em decorrência de um ataque de tropas getulistas que estavam aquarteladas dentro de um prédio na Praça da República. Junto a esses 5 jovens que morreram, nós temos o nome do Aldo Chiorato, que foi morto em Campinas. Então, esses 6 moços que deram a sua vida por São Paulo, junto com outros tantos, mas estes 6 se tornaram muito emblemáticos da luta paulista. Em grande parte por causa da comoção social que se deu em torno desses nomes durante a Revolução. Agora eu quero falar um pouquinho sobre alguns livros que eu tenho aqui sobre 1932. O primeiro deles é este livro aqui. Vou aproximar. São Paulo, 1932. Memória, Mito e Identidade. É um livro da editora Alameda. Tem um soldado paulista com a bandeira paulista na capa. Os autores são Marco Cabral dos Santos e André Mota. Esse livro aqui é um livro que ainda tem em catálogo. Ele é de 2010. Vocês procurando nas melhores livrarias do ramo e também em sites de venda online, vocês encontram ele. Esse livro eu considero muito bom porque ele vai analisar diversos aspectos da Revolução de 32 com uma visão um pouco mais renovada. Não é uma visão historiográfica antepassada, não é uma visão historiográfica antiga, marxista ou então brasileira. É uma visão que também tampouco é paulista, mas vai buscar assim fazer um entendimento maior do entendimento paulista sobre 32, da visão paulista de 1932. Então aqui nós vamos ter 4 capítulos breves, é um livro que tem 157 páginas. O primeiro capítulo vai falar sobre o princípio aí das questões políticas que vão acabar levando a Revolução de 30 e de 32. O segundo capítulo vai falar das tensões que existem entre São Paulo, o Estado de São Paulo e o Brasil, as tensões que existem não apenas em 32, mas tensões políticas. São Paulo dentro do Estado Nacional, é um assunto bastante interessante. Tem um outro livro que trata só sobre isso daí, que é São Paulo e o Estado Nacional, do Simon Schwarzman. É um clássico da sociologia brasileira e da ciência política brasileira. O terceiro capítulo vai falar de um assunto bastante interessante também, que é o assunto que existia em relação ao racismo. Estudos sobre raça, sobre mestiçagem, sobre perfil da população paulista, o que entendiam diversos pensadores paulistas, estudiosos, intelectuais da época a respeito dessa questão. E o quarto capítulo desse livro vai falar sobre a participação dos médicos durante a Revolução de 1932. É um livro
de leitura bastante fácil. Tem aí 4 capítulos relativamente curtos, que tem uma forma bastante interessante de abordar esses problemas. É um livro que eu recomendo fortemente a leitura para todos vocês. Vai falar inclusive bastante dos separatistas de São Paulo, vai falar sobre o Mário de Andrade, sobre o Monteiro Lobato, sobre o Alfredo L. Júnior. Traz aqui essa charge, que também ficou muito famosa. Brasil, Correio, o que é que há? Aí embaixo se diz o que é que houve, né? Onde você vê aí essa vaca que representa a riqueza de São Paulo, e embaixo um monte de índiozinhos barrigudos representando os estados brasileiros que sugam as riquezas de São Paulo. É um livro bastante interessante, de fato. Outro livro, que esse já da época, esse livro aqui eu comprei no Sebo do Messias, é um livro de 1933, que talvez vocês tenham um pouco mais de dificuldade para encontrar. O nome dele é São Paulo Venceu. São Paulo Venceu. O livro do Arnon de Mello tem prefácio do gaúcho João Neves da Fontoura, gaúcho que esteve ao lado de São Paulo na Revolução de 32. Então esse livro aqui vai contar os passos que São Paulo vai passar aí durante a Revolução de 1932. Vai fazer aí um bom passeio tanto pelos bastidores políticos quanto pela parte também dos fatos mais propriamente ditos, né? É um livro também bastante interessante, é um livro antigo, de 1933. E olha que esta edição que eu tenho é a segunda edição. É da Gráfica Editores Flores e Mano. Livro também bastante importante. Tem 269 páginas. Livro São Paulo Venceu, do Arnon de Mello. Aqui outra obra. Esta aqui vocês acho que encontram em livrarias e também, se não encontrar, na estante virtual. É um livro fácil, um livro fino, tipo almanaque, do Marco Antônio Villa. O título é A Revolução de 1932, Constituição e Cidadania. É um livro da imprensa oficial. Aqui a contracapa dele mostra aí uma arte com o soldado e a bandeira paulista. Esse livro aqui é um livro interessante para quem conhece muito pouco de 32. Então ele vai falar de diversos aspectos bastante interessantes, como a parte militar, a questão dos conflitos, vai trazer imagens em alta resolução de cartazes de 32. É bastante interessante esse livro. O Villa é um historiador que estudou bastante a Revolução Paulista e conhece bastante 32. Vai falar aqui também da eleição de 1930 entre Vargas e Prestes, vai falar da Primeira República, vai falar do governo provisório, das grandes manifestações contra o governo provisório, e vai falar da guerra propriamente dita. Que a capa do jornal Estado de São Paulo, uma imagem que ficou famosa também, os 4 mortos na Praça da República, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Capa do Estado de São Paulo, dia 25 de agosto de 32. Aqui uma imagem interessante. Jornal A Folha da Noite. Não sei se vocês vão conseguir ler aí. Vou tentar mostrar aqui. Dá pra ver?
Olha o que está dizendo aí. Vou ler para vocês. O Rio Grande do Sul virá bater-se ao nosso lado. Ou seja, tinha-se ainda nessa altura do campeonato, em 25 de julho de 32, que o Rio Grande do Sul ainda aderiria à revolução contra Vargas. E no final das contas, os desgraçados nos traíram. Esta bela imagem, também em altíssima resolução, do mapa e do brasão ali, um brasão de armas de São Paulo. Brasão das principais cidades ali em cima, né? A capital, e de Campinas ao lado, né? Campinas é esse aqui. Esse brasão azulzinho que tem a fênix, né? Então também é um livro bastante interessante, né? Recomendo a leitura. Agora, mais um livro importante. 1932, Imagens Construindo a História, do Gesiel de Paula. É um livro editado pela editora da Unicamp e pela editora Unimep, da Universidade Metodista de Piracicaba. Eu considero esse livro um dos melhores livros recentes sobre 1932. Esse livro não é tão novo assim, é um livro que foi publicado em 98, portanto, há quase 20 anos, mas é um livro ainda que você encontra para comprar praticamente novo. O Gesiel de Paula é um mestre em História, não sei se hoje ele fez doutorado, mas na altura que escreveu esse livro, ele era mestre em História pela Unicamp, e ele vai, fotógrafo, e ele vai estudar as fotografias, como a fotografia foi usada durante a Revolução de 32. E tendo como objetivo compreender como a fotografia foi utilizada durante a guerra, ele vai fazer um passeio bastante interessante pela história do conflito, falando sobre fatos, sobre a Revolução de 30, sobre o getulismo, sobre como os paulistas se mobilizaram. É um livro muito rico em imagens, é um livro maravilhoso. Este aqui talvez seja a minha principal recomendação sobre 32. Dos livros historiográficos, é o melhor livro que eu conheço. Olha aqui que interessante, a bandeira paulista de 32 com o brasão do Estado, sem o mapa do Brasil. Pois bem, muito bem, nós temos aqui mais um livro. Este aqui é um resumo do original, porque o original são 6 volumes. A Guerra Cívica, 1932, Paulo Nogueira Filho. Resumo da obra em 6 volumes, por Pedro Ferraz do Amaral. Ano de publicação, 1982. Está aqui o texto interno, A Guerra Cívica, 1932. Foi um livro publicado em 82, quando a Revolução fez 50 anos, e foi publicado a mando da Sociedade de Veteranos, da Sociedade MMDC. É um bom resumo histórico também da Revolução. Um livro muito importante que vocês encontram barato para comprar nos sebos, só em sebos, é o livro Folha Dobrada. Está aqui para vocês verem a capa. Esse livro do Antônio Carlos Pereira tem como subtítulo Documento e História do Povo Paulista, 1932. Foi publicado pela gráfica do jornal O Estado de São Paulo no ano de 1982, também durante as comemorações dos 50 anos da Revolução. É um livro que vai trazer os textos publicados pelo jornal Estado de São Paulo durante a Revolução. E o jornal Estado de São Paulo foi o principal jornal paulista a apoiar a Revolução de 1932, junto com o Correio Paulistano, mas já naquela altura do campeonato, o Correio Paulistano já era um jornal que estava com alguma decadência, enquanto que o Estadão estava
ainda a todo vapor. Tá aqui, folha dobrada. Tem mais volumes desse, não é só um volume, são 2 ou 3 se eu não me engano. Aqui 2 livros que não falam sobre 32, mas são livros bastante interessantes que têm alguma ligação. Esse aqui é um livro raro, Narrando a Verdade. É um livro de 1924, do general de divisão Abílio de Noronha. O subtítulo é Contribuição para a História da Revolta em São Paulo. Esse livro aqui, ele tem até a assinatura Clóvis Avilar Pires, 16 de dezembro de 1924. Um livro que provavelmente ele deu para uma prima de Jundiaí. Não sei se vai dar para ler aqui direitinho, mas tem a assinatura original. É um livro sobre a Revolução de 24. Também bastante interessante, difícil se encontrar, mas em sebos você consegue encontrar. Tem aqui documentos bastante interessantes, facsímile de documentos, né? Vocês vão poder encontrar. E o último livro que eu separei para vocês é um livrinho pequeno que vocês encontram em sebos, procurem lá na estante virtual. É o livro do Dalmo de Abreu Dallario, jurista, O Pequeno Exército Paulista, um livro da editora Perspectiva. Esse livro aqui vai contar a história da Força Pública Paulista, da importância que a Força Pública de São Paulo vai ter para a política de São Paulo e para o projeto de autonomia paulista. A função primordial da Força Pública era defender a autonomia de São Paulo. E muitos não sabem, mas quem acabou com a Força Pública Paulista foram os militares durante o regime de 64, porque temiam que a Força Pública Paulista, que tinha uma vocação de defesa militar, era um pequeno exército de fato, tinha aviação militar e tudo mais, fosse um empecilho para o projeto de poder centralizador e dos militares brasileiros. Então este aqui é um livro que eu também recomendo fortemente a leitura, para entender o papel que a Força Pública Paulista vai ter ao longo da nossa história. Então é isso, meus caros. Era o que eu tinha para falar nessa aula. Eu não sei se ela ficou exatamente tão clara. Eu busquei seguir uma certa linearidade no tempo, começando lá da Proclamação da República e terminando na Revolução de 32. E eu termino esse vídeo dizendo que particularmente, eu não concordo com a visão oficial dos paulistas de que nós somos vencedores morais da Revolução. Nós perdemos essa Revolução de fato. Nós saímos totalmente humilhados e derrotados. Aquela Constituição que veio em 1934, ela não atendeu em nada ao interesse de São Paulo. São Paulo não teve a sua autonomia conservada. São Paulo não voltou a ter o peso e a importância política que tinha até a Revolução de 1930. As elites paulistas, no meu entender, se venderam ao se comunar com Vargas. Então, eu afirmo, e no meu entender, a Revolução de 32 é uma página triste da história de São Paulo, mas é uma página onde nós também podemos obter exemplos magníficos de heroísmo, de sacrifício, de abnegação, de amor ao povo de São Paulo e de como um povo pode, quando bem conduzido, ele pode ter força suficiente para enfrentar o maior de todos os seus inimigos. Então é isso. Muito obrigado por assistir essa aula e viva São Paulo!